Paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por mais uma lição que vamos estudar hoje, falando sobre a Bíblia como um guia para a vida. Semana passada nós tivemos uma aula maravilhosa falando como ler as Escrituras. E hoje, na lição 6, falaremos a Bíblia como um guia para a vida. O texto áureo está em Salmos 119, verso 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sabemos que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. A ideia é que ao mesmo tempo em que a palavra ilumina longe, ela também ilumina perto. Ou seja, o servo de Deus só irá tropeçar, só irá cair se quiser, porque ele tem uma visão panorâmica à frente do que está para acontecer, mas tem uma visão também perto do que já está acontecendo. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A verdade prática diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A palavra do Senhor nos ensinará a viver com sabedoria e prudência. A nossa leitura bíblica em classe está em Salmos 119, dos versos 97 ao 105, que diz assim: Ó quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quero agradecer a você que tem estado comigo assistindo às nossas aulas. Semana passada não deu para colocar toda a lição em um vídeo só. Não estava conseguindo carregar, precisei fazer 2 vídeos. Mas hoje eu quero ver se eu consigo fazer uma lição um pouquinho mais sintética. E se tiver alguma necessidade, faremos alguns vídeos adicionais para que você também tenha todo acesso ao conteúdo. Quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Primeiro, enfatizar que o crente deve alicerçar sua vida na Bíblia. Segundo, esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Terceiro, mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. O salvo precisa viver com sabedoria e prudência. Qual é, então, a nossa introdução de hoje? Qual é o assunto? Como nós chegaremos ao final desta lição maravilhosa? Como nós entenderemos que a Bíblia ela é o guia para a nossa vida? Vamos ver o que a lição reserva para nós de importante. Já convido a você a se inscrever no canal, dar o seu joinha e compartilhar também os nossos vídeos. Temos irmãos, temos igrejas que têm acompanhado as nossas vídeos-aulas e eu sou grato primeiro a Deus e aos pastores, amados pastores, a sua membresia que tem nos ajudado na divulgação da palavra do Senhor. A introdução diz assim: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras da vida eterna. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida.
Por isso que a Bíblia para nós ela é fundamental. Para o crente, a Bíblia é fundamental, é a nossa regra de fé e prática. Primeiro ponto, a Bíblia como um alicerce para a vida. A palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita divinamente inspirada. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente cuja casa está alicerçada sobre a rocha, palavra de Cristo. Quem ouve as palavras do Senhor e a pratica, ele é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E você sabe o que aconteceu. Vieram ventos, vieram tempestade, aconteceu tanta coisa, mas a casa, ela ficou de pé. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude de um destino glorioso. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a vontade de Deus? É levar todos a estarem com Ele na eternidade. Só que, infelizmente, nem todos querem. Cristo, Ele é a nossa rocha. Cristo, Ele é aonde nós devemos construir a nossa vida espiritual. Cristo, Ele tem palavras de vida eterna. Cristo, os ensinamentos do Senhor Jesus são ensinamentos de vida eterna. Diz ainda que a síntese desse grande ensinamento é que nem as crises, preste atenção nisso que isso é muito importante, nem as crises dessa vida, nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo na sua palavra. Aí eu vou até além, a eternidade longe de Deus, porque existe vida eterna, tanto para quem está com Deus e tanto para quem não está. Para quem não está com Deus, sabemos que é perdição. Então, na vida espiritual, tem a parte que puxa para Deus e a parte que puxa para o diabo. Então, nem as coisas que vemos e nem as coisas no mundo espiritual têm poder de nos afastar do Senhor. Só nós mesmos é que temos esse poder de decisão, esse poder de escolha. A palavra de Deus é luz. Vimos que a palavra de Deus é alicerce, é a rocha. São os ensinamentos profundos que nós recebemos. Agora nós veremos a palavra de Deus como luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que é o nosso texto áureo. Significa que a Bíblia possui orientação para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Ou seja, quando você está caminhando, você pode tropeçar a qualquer momento. Então, a qualquer momento da minha e da tua vida, a palavra de Deus ela deve ser luz sempre. Ela não deve ser luz só quando eu procuro, só quando eu me acho no escuro que eu vou procurar a palavra. Não, ela precisa fazer parte do meu viver diário. Você não precisa se alimentar todos os dias? Você não precisa ver o sol todo dia, ter a claridade do sol trazendo luz sobre você? Então também assim é a palavra de Deus. Ela precisa estar iluminando não somente o nosso caminho, mas todo o nosso viver, todo o nosso pensamento. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas. Jamais quem seguir o Senhor Jesus vai estar em trevas. A palavra é luz. Jesus Cristo é a palavra. Então, Jesus Cristo é a luz que nos liberta. A luz que ilumina, em outras traduções vão dizer, a luz que alumia o nosso caminho. Jesus Cristo, Ele é. Então, nós não podemos abrir mão da palavra de Deus, que é alicerce, que é luz. A palavra de Deus, ela é imutável. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. A Bíblia difere de outros livros que seus ensinos são fidedignos e confiáveis. A Bíblia é o único livro que tem os seus ensinos fidedignos e confiáveis. Os demais ensinos, por melhores que sejam, pode ter falhas, pode incorrer
algum tipo de erro, mas aquele que está em Cristo, ele vai ter do Senhor esse entendimento que a palavra ela é pura, ela é limpa, ela é isenta de qualquer erro, de qualquer falha. Se a falha é a parte humana, não do Senhor nosso Deus. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Não há falha, não muda, permanece inalterado. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Ou seja, a palavra é a mesma. A mesma palavra que foi usada no Antigo Testamento é usada hoje. A mesma palavra que foi usada pelos profetas é a mesma palavra que nós usamos hoje. E aqui Isaías, no capítulo 55, versículo 11, vai dizer que toda palavra que sai de Deus não voltará vazia sem que primeiro tenha cumprido propósitos, objetivos. Então a palavra, enquanto ministramos, ela está operando o milagre. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudança. Do mesmo modo que a palavra não muda, a moral cristã também não pode mudar. Porque a Bíblia é a nossa fonte imutável de vida. Não dá para nós caminharmos e nós vivermos errando, falhando. Falhamos sim, mas precisamos entender que a palavra de Deus, ela é uma regra que não muda. Se nós permanecermos nela, teremos sempre uma vida cristã vitoriosa. Valores cristãos, pensamentos, toda autoridade é permanente. Toda autoridade bíblica é permanente. Toda autoridade bíblica, ela permanece, ela não cai por terra. Ela vai continuar até o final. 2. A Bíblia nos torna pessoas sábias. O conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é Rokhmah. E o seu correspondente grego é Sofia. Ambas as palavras têm um sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra da teologia pentecostal, né, que ensina a teologia sistemática em uma visão perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Você aprende na palavra e coloca em prática no seu dia a dia. Pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Quando você aprende com o Senhor, você vai procurar viver de acordo com a vontade do Senhor. Nesse aspecto, o conhecimento sem prática não produz sabedoria. Ou seja, você tem conhecimento, mas você não coloca em prática. Não adianta você estudar e não colocar em prática o que você estudou. Principalmente quando se trata das coisas cristãs, do Evangelho, da mensagem do Senhor. Você precisa aprender e precisa colocar em prática na sua vida. Deus é a fonte da sabedoria. Então nós vimos que o conceito de sabedoria no hebraico e no grego, nós vimos que qual é a ideia? É a ideia daquilo que você aprende, você coloca em prática. E agora nós vamos ver que Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos, portanto Deus é a sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Tudo que nós recebemos provém de Deus. Tudo que nós temos provém do Senhor. Provérbios capítulo 2, Provérbios capítulo de número 2, versículo 6, Provérbios 2, 6, vai dizer assim, Provérbios 2, 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ou seja, de Deus é que vem a sabedoria para as nossas vidas, porque Ele é a fonte da sabedoria. Tiago vai dizer, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que dá mais do que a pessoa. Ele pede. Porque Deus vai lhe capacitando na medida que você está buscando dele. A sabedoria divina, então, é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios.
Deus jamais vai ser pego em uma situação que ele não tenha saída. Haja visto o pecado. Quando o homem pecou, Satanás pensou que Deus ia matar o homem, porque Deus disse: se vocês comerem desse fruto, vocês irão morrer. Mas a morte ali não seria uma morte imediata, porque Deus já havia na eternidade proporcionado a salvação para o ser humano. Então, para o diabo, ele pensou uma coisa, mas Deus já tinha uma outra saída. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos do Senhor são considerados pessoas sábias. Quer ser um sábio? Viva de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Não viva o que você acha que é bom. Não. Vê se o seu viver está de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Há outro texto que fala que sábio é aquele que ganha almas para o Senhor. Você tem ganhado almas para o Senhor, então você também é um sábio. No 3, o temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria. Está lá em Provérbios 1:7. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas a vontade daquele que serve a Deus ser reverente e ser uma pessoa adoradora. Precisa ter esse princípio de adoração, de alguém que serve, de alguém que adora, de alguém que dedica a sua vida ao Senhor nosso Deus. Isso é muito importante. Essa atitude, o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento, ou seja, eu vou entender o que agrada a Deus, eu vou saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. O que agrada a Deus, eu puxo para mim, e o que não agrada, eu procuro abandonar, procuro deixar de lado. Perfeito? E por meio da obediência às escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Ou seja, quando nós obedecemos às escrituras sagradas, nós estaremos vivendo de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta. Aquilo que a palavra nos orienta, nós estaremos seguindo porque é a vontade de Deus. Em contraste, os que rejeitam o Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Podem ter várias culturas, vários entendimentos, porém, se ainda não se entregaram à verdade bíblica, à verdade do Senhor, da palavra de Deus, continuam ainda vivendo o tempo da ignorância. Graças a Deus, porque nós já alcançamos do Senhor a salvação, a libertação e a mudança das nossas vidas. A sabedoria traz benefícios para nós? Vamos ver. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Está na leitura que fizemos. Essa afirmação significa que ele adquiriu a sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, ganha almas, como eu disse, torna-se próspero, exerce domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços em busca da sabedoria. Queridos irmãos, o sábio, ele vai trabalhar, vai desenvolver a sua vida, não vai ficar vendo o tempo passar e não vai fazer nada, não. Pelo contrário, ele vai procurar desenvolver a sua vida na presença do Senhor, nos princípios do Senhor, naquilo que o Senhor tem determinado sobre a sua vida. Viu só? Os benefícios são vários benefícios. A sabedoria divina vai lhe levar a sobressair aqueles que não têm sabedoria da parte de Deus. Alguém vai olhar, vai falar com você e vão ficar boquiabertos ao ver a sabedoria que o Senhor lhe tem concedido. Deus te abençoe. Vamos ser sábios. Vamos buscar esta sabedoria no Senhor nosso Deus. Nós vamos ver a Bíblia e a prudência para a vida. A Bíblia nos fará ser prudentes no decorrer de toda a nossa trajetória. O conceito de prudência, vamos lá. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico
Arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata e que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. O dicionário Vini destaca que o substantivo grego poronesis e suas declinações denotam sabedoria prática e que sinesis sugere avaliação que precede a ação. Ou seja, todo aluno, medita nisso, tá? Todo aluno é submetido a um teste, não é verdade? Todo aluno é submetido a uma prova no final, para ver se ele está apto. Mesma coisa é aqui nesse sentido. Quando nós vemos a questão da prudência, nós vamos ter que demonstrar esta prudência na prática. Não basta ter somente o conhecimento teórico, mas precisa ter a prática desta prudência. Aí você vai demonstrar isso no seu dia a dia. As pessoas estarão olhando e vendo as suas atitudes. Se você de fato está sendo prudente ou não. Se você é aquele que apaga um incêndio ou você é aquele que joga mais combustível para aumentar mais as chamas. Então a prudência vai dizer quem você é. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Ou seja, eu vou colocar mais combustível ou eu vou tentar apagar um incêndio? Alguém chegou desesperado falando mal de alguém para você, você vai fazer o quê? Vai reproduzir aquilo? Ou você vai, calma aí, não é bem assim, vamos com calma, vamos conversar. Vamos entregar essa pessoa nas mãos do Senhor, vamos orar, ou você vai dizer, é verdade, ela falou mal de você mesmo. Não, aí você não está sendo prudente. Você está fazendo com que aquela ação, ela produza ainda uma reação ainda pior. A prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Nesse sentido, a mensagem de salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Você vai deixar de andar em caminhos tortuosos para andar em caminhos que produzem a salvação. Você vai deixar de andar em caminhos que te afastam de Deus para andar em caminhos que te aproximam de Deus. João, quando pregava para uma raça de víboras, para pessoas que vinham até ele, mas de repente querendo ter o seu ego amaciado. Mas ele não, ele falava firme, abandone o pecado, abandone a prática pecaminosa. Quem disse que é lícito você tomar a mulher do seu irmão e se relacionar com ela? Esta era a mensagem. Agora, as pessoas ao ouvirem que iam decidir se mudava de vida ou não. E você? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então faça isso. Seja prudente. Se inscreva no canal para que você receba todos os nossos vídeos. Para que você receba todas as notificações também dos nossos vídeos. Os benefícios da prudência. Nós vimos que a sabedoria traz benefícios. E a prudência? Será que a prudência traz benefícios? Vamos lá. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles destaca autocontrole, para não revidar ofensas, humildade, para não exibir conhecimento, senão você bate no peito e você fala assim, eu sou o cara, eu sei. Seja humilde, não deixe o teu conhecimento sobressair a sua humildade, mas permaneça humilde. Lembre-se, quanto mais você crescer para as pessoas, mais você precisa crescer também em profundidade, em humildade. É a correta tomada de decisões, pensar antes de agir para não ser influenciado, alcançar boa reputação e alta posição através da prudência, ser uma pessoa que sabe entrar, sabe sair, sabe conversar, sabe dialogar com as pessoas. A sujeição ao aprendizado e à correção. Ao mesmo tempo que você precisa estar sujeito ao aprendizado, você precisa estar sujeito quando alguém lhe corrigir.
Porque errar você erra, falhar você falha como eu falho também. Então estejamos atentos a isso. Vamos aprender com a prudência a desviarmos do perigo. Vamos tomar decisões só depois de vermos os prós e os contras. Não vamos ser afoitos nas decisões, mas vamos ser moderados, prudentes. Procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual. Mantenha acesa a chama do Espírito. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como os nécios, como aqueles que são levados por um vento, por qualquer situação. Tem gente que é do movimento, do barulho, né? Aonde está mais barulho, ele vai, ele abandona a fé, abandona a igreja, abandona o pastor consagra e ele vai embora, o pastor chama para o ministério, ele abandona o ministério. Olha, irmãos, aí acaba dando lugar à ingratidão. E nós sofremos com pessoas ingratas. Nós sofremos com pessoas ingratas. Se tem um pastor comigo agora assistindo essa aula, ele vai dizer, é verdade. Ele consagra o obreiro, para o obreiro trabalhar com ele, o obreiro vira as costas, vai trabalhar em outro lugar, investe no obreiro para que o obreiro esteja apoiando, o obreiro sai de qualquer maneira. Enfim, falta a prudência. Mas isso já estava escrito, né? Que os nécios tomam essas decisões mesmos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. A nossa conclusão da nossa lição diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida eterna. É o único caminho, não tem outros caminhos. Cristo é o caminho. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, alumia o caminho que devemos trilhar. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor nosso Deus. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, que não é o medo, mas é a ideia de reverência e adoração, recebemos a sabedoria e a prudência em nosso andar como filhos da luz. Quem é filhos da luz anda de dia, não tem medo, né? Anda como aqueles que estão de dia, porque não tem medo. Mas aqueles que são das trevas preferem a noite para que as suas obras não sejam conhecidas, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas quem não deve, quem não teme, anda durante o dia, faz as suas atividades normais. Por quê? Porque glorifica ao Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fiquemos com essa mensagem gloriosa, essa mensagem poderosa. A Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Na nossa próxima lição, nós falaremos sobre a Bíblia transforma as pessoas. A Bíblia transforma as pessoas. Que eu e você, que nós sejamos transformados pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus em todo o tempo. Lhe convido uma vez mais a vir comigo, a acionar as notificações, dar o seu like, compartilhar o conteúdo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro. Espero que esta lição possa contribuir em alguma coisa para a sua vida. E lembre-se que a Bíblia seja a luz para iluminar o nosso caminho. E não somente isso, iluminar também os nossos pés, os nossos passos. Que Deus nos abençoe. Te aguardo na nossa próxima lição. Em nome de Jesus. Um abraço.